passou a ter uma implicação enorme, porque com base no fato de você conseguir fazer o que você está falando que consegue fazer, agora você está querendo propor políticas de governo para onde que nós devemos conduzir a sociedade como um todo. Não, então agora eu tenho que saber realmente se você é capaz de ver a aula. Então, vamos botar um exemplo. Então, vamos supor que eu falasse, eu vou fazer um experimento, então, para poder ver se eu sou capaz de ver a aula. Eu vou pegar o João, que está aqui, e vou pegar a Maria, que está aqui. Vou esconder os dois atrás de uma cortina. E vou pedir você para descobrir quem é que está atrás da cortina A e quem é que está atrás da cortina B. Perfeito? Isso seria suficiente para você dizer que eu tenho poder ou não? Ou seja, em última instância, se eu acertar em qual cortina está o João, em qual cortina está a Maria, você ficaria satisfeito com o fato de que eu tenho o poder de ver aura? Alguém? Eu acho que não vai funcionar esse negócio de interação, não. Essa é a parte ruim de dar uma aula. Professor, acho que Joia. não também. Por que não? Quem é que falou? Isabela e Lívia? Por que não? Isso. Porque é muito pequeno o grupo de que Mas, existe não, e também a gente tem que tentar repetir e não vai conseguir repetir não, igual. não, pode ser que consiga, eu não sei. Pode ser que eu tenha o poder mesmo, você não pode saber de antemão que eu não tenho. A ideia aqui é que você está falando que 50% de chance de eu acertar, certo? Isabela e Lívia, e você acha que isso é uma quantidade grande demais, certo? Eu acho que é pequeno, na verdade. Ele tem sorte aí, o fator sorte. Ele poderia ter Isso, acertado por acaso. Então, assim, o quanto para você é o suficiente para esse número ser pequeno para você não me dizer que isso acertou por acaso? Seria uma quantidade que Pode a chutar. chance maior fosse de ele não errar. Por exemplo, assim, vamos supor que ele acertasse 90%, vou chutar um número assim, 90%. Se 90% das pessoas fossem repetir, eu estou falando repetir porque seria uma Então, coisa científica mesmo, pessoas que dizem que conseguem ver a então aura. não vamos, Olivia, vamos fazer o seguinte, não vamos repetir, não. Vamos usar 3 pessoas? Tá bom. Se a gente usar 3 pessoas, de quantas formas eu posso colocar 3 pessoas atrás de uma cortina? Ou seja, vamos supor que sejam pessoas A, B e C. Você está vendo que eu posso colocar A, B, C, A, C, B. Depois eu posso começar com B. B, A, B, B, A, C e B, C, A. Depois eu posso colocar C na frente. A, B e C, B, A. Você está vendo que essas É são só as... fazer um fatorial de 3. Exato. Na verdade, ela é mais do que só isso. Ela vai... Depois eu vou te mostrar, porque ela é uma análise combinatória de 3, nesse caso aqui, de 3 a 3. Então, na verdade, ela vai ser um fatorial, mas onde a ordem me interessa. Perfeito? Então, nesse caso aqui, você está corretíssimo. Ia ser uma coisa do tipo 3 vezes 2 vezes 1, que seria 3 fatorial. Isso. Mas vamos botar o seguinte, se eu fosse capaz de acertar que essa foi a combinação, vamos botar o seguinte, a combinação que você botou atrás da cortina foi a pessoa B, C e A, e eu acertei. Você está satisfeita que eu tenho o poder? Porque, olha Ainda só, não. mas por que não? Porque, olha só, a minha pergunta é a seguinte, se eu fizer esse negócio, seria 1/6. Alguém sabe aí quanto que dá 1/6? Dá aproximadamente 16%. Tá legal. Então, 16, vamos botar 16,7%. Então, 16,7% para você ainda não está bom. Deu para entender? Quanto para você estaria bom, Lívia? Ou Isabela, ou qualquer um. Eu acho que quase 100%, sabe? Porque dependendo do que você está pesquisando, pode ser arriscado você implementar depois com uma porcentagem de erro grande. Engraçado isso, né, Lívia? Mas você sabe quanto que a ciência usa? Eu acho que 70% já estaria ótimo. 5%. Não sei. A ciência 70. usa 5%. 5, meu Deus. A ciência usa 5%. Não, então, ou seja, com 5% de chance, ele poderia ter acertado ao acaso. Isso significa que se ele acertou, ele teria com 95% de chance, eu diria que ele tem o poder. E com 5% de chance, eu diria que ele não tem o poder. Deu para entender? Ou seja, fica mais fácil, eu inverto. Ao invés de eu discutir se ele tem ou não tem o poder, eu inverto e falo, uma pessoa que não tem o poder só acertaria essa combinação B, C e A com 5% das vezes. Essa inversão
chama hipótese nula. A hipótese que eu estou querendo testar é se o cara tem o poder. Mas eu inverto a hipótese que eu estou querendo testar, que a gente chama de hipótese alternativa, mas eu inverto ela e falo, eu vou fazer um teste e vou ver com uma pessoa que não tem o poder, qual é a probabilidade dela acertar? 5%. Então, vamos supor que a pessoa acertou. Eu vou falar, a chance dela ter acertado por acaso é tão baixa, mas tão baixa, que eu vou atribuir a ela o fato da hipótese alternativa estar certo. E eu vou desistir da hipótese nula. Todo mundo entendeu o raciocínio? Entendi. Vamos fazer as contas de quantas pessoas seriam necessárias? 1 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, esse número aqui, se você fizer ele vai dar... Façam essas contas, você vai ver que com 5 pessoas, eu já começo a ficar numa quantidade que é menor do que 1%, é 0,8%. Então, nessa hora, eu vou falar, olha, se eu botar 5 pessoas atrás de uma cortina e o cara acertar, eu vou dizer que ele tem o poder. Eu posso estar errado, uma pessoa pode ter acertado por acaso, mas a chance de acertar por acaso é tão baixa que eu vou considerar que ele tem o poder. Obviamente, quanto mais vezes eu fizer isso, menor vai ser a chance de eu estar falando bobagem. Esse cara aqui fez isso com 1 milhão de coisas dessas. Ele fez com um cara que falou que conseguia entortar colher, ele falou com um cara que conseguia ver aura, ele falou com um cara que conseguia prever a carta do baralho que ia sair, e assim por diante. Alguém fez uma pergunta aí, pode falar. Alguém abriu o microfone e falou alguma coisa? Pode ir. Eu acho que abriu, mas eu não sei se foi por engano, mas você pode continuar. Tá legal. Então, eu vou continuar. Então, basicamente, o que a ciência faz é estabelecer uma percentagem, em algumas vezes, né? Uma percentagem na qual eu falo, é tão raro isso acontecer por acaso, que se isso acontecer, eu vou desistir da hipótese nula e eu vou falar que o cara tem um poder. Olivia, eu não sei se você está sacando, mas se o cara falar, olha, eu quero, se eu souber ver aura, então eu quero ganhar uma bala de chocolate. Aí você fala, velho, 5% tá bom demais para isso. Ganhar uma bala de chocolate ou não ganhar tem pouco impacto. Mas você está vendo que quando as suas afirmativas passam a ter mais impacto, você está vendo que eu vou começar a exigir níveis de confiança menor e isso faz sentido? Isso faz sentido para você? Faz. Tá legal. Você está vendo que se 2 pessoas em 2 lugares do mundo diferentes repetirem o mesmo experimento e eles derem iguais, a confiança começa a aumentar, porque agora é como se eu estivesse adicionando 5 pessoas atrás de uma cortina de um lugar com 5 pessoas atrás de uma cortina de outro. Faz sentido isso? Faz demais. E você está vendo... Isso acontece com o diagnóstico? Psicodiagnóstico? 100%. Então, vamos lá. Nós vamos chegar lá. Você está vendo... E tem uma coisa da estatística que é bem interessante. Você está vendo que a probabilidade, por exemplo, de eu julgar um dado e ele cair 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Tranquilo? Sim. Está vendo que se eu jogasse 2 dados, quer ver? Eu vou botar aqui, ó. Se eu jogar um dado, a chance é de 1/6 para cair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Mas se eu jogar 2 dados, a curva ia ser a seguinte: para dar 2, só tem uma chance de dar 1 e 1. Então é 1/36, que é de 1/6 de um dado, mais 1/6 do outro. A chance de dar 3, essa aqui já é de 2/36. Por quê? Porque pode dar 1 e 2 ou 2 e 1. A chance de dar 4, aí tem 3 chances de dar 4, porque pode dar 1 e 3, pode dar 2 e 2 e pode dar 3 e 1. Então, tem 3 jeitos diferentes disso aí acontecer. Então, aí dá 4. Se você der uma olhada, esse negócio vai dar uma curva assim, ó, de probabilidades, até 12. Perfeito? Eu não vou ter tempo de provar isso para vocês, mas se eu jogar 3 dados, essa curva começa a ficar assim, ó. Se eu jogar 4 dados, 5 dados, se eu jogar 1 milhão de dados, essa curva fica perfeitamente assim. E essa aqui é uma gaussiana. O que nós sabemos, e isso a gente sabe da matemática, é que se eu julgar, não interessa a probabilidade inicial, entenda, a probabilidade inicial de cada dado, a curva era reta. A curva era tudo 1/6.
Mas se eu jogar ele várias vezes, a probabilidade da somatória dela ser várias vezes vai dar uma gaussiana. E aí, Lívia, eu sei como é que o negócio tem que funcionar, entendeu? Se eu fizer esse negócio várias vezes, eu sei que esse negócio vai acabar tendo que dar uma gaussiana, e aí eu posso realmente estudar o fenômeno e saber se, olha, qual é a probabilidade desse cara encontrar um número se ele não tiver o poder. A probabilidade de encontrar esse número se ele não tiver o poder é de 1%. Então eu vou e faço com o cara e ele fala, puxa, eu encontrei o número uma vez, 1%. Eu encontrei duas vezes. Então é 1% de 1%, então 0,001. E aí um outro cara do mundo faz. Vai chegar numa certa hora que eu vou ter muita confiança que o fenômeno aconteceu. Todo mundo comigo? Sim. Perfeito. Legal. Legal. Essa é uma ideia que eu vou mostrar que ela não é a única ideia de ciência. Mas essa é uma ideia muito interessante e ela está amarrada de por que a ciência é a máquina que traz o progresso da humanidade. E ela é isso porque imagine que eu começasse a tomar decisões de se nós devemos usar um aço com ferro e carbono com ferro de uma estrutura de carbono com ferro centrado, ou um ácido que eu esfrio ele rapidamente, ou porque o Tião falou, porque o José falou, porque o Márcio falou, porque o André falou, porque a Grace falou, porque a Silvia falou. Imagina se cada um começasse a usar argumentos de autoridade, ou argumentos que não são baseados em fatos, não baseados em números, para poder dizer como que deveria ser o aço. Você está vendo que nós teríamos assim trem de ferro comprometido, tanque de guerra comprometido, hospitais comprometidos, prédios comprometidos, porque cada um não tem uma razão pela qual estou escolhendo isso. Tá legal. O que o Franklin Roosevelt fez numa determinada época foi falar para o cara, me mostra um plano de como é que eu posso estruturar o programa de financiamento para a ciência, que eu começo a financiar ideias, não só pessoas, mas ideias. Eu quero financiar para onde que eu quero que as descobertas comecem a acontecer. Esse Vannevar Bush desenvolveu um programa de como é que devia ser esse tipo de investimento e chamou Science the Endless Frontier. Não é o nosso Ciência Sem Fronteira, não, apesar de ter tido uma cópia aí que é meio complicada. Mas a ideia do que o Vannevar Bush fez foi o seguinte: investe em ciência básica. Descobre como é que a natureza funciona. Automaticamente, isso vai gerar tecnologia. Se eu entender como é que a natureza opera, eu automaticamente vou ter tecnologia. E se eu tiver tecnologia, eu tenho riqueza. Então, o que ele mostrou é que esse negócio era um óbvio sequência de investimentos que, no fundo, ia levar à riqueza de uma nação, ao poder de uma nação, a um monte de coisa desse tipo. Esse processo, muito recentemente, tem sido trocado por um programa que o Donald Stokes é responsável, ele chamou de quadrante Pasteur. Ele falou o seguinte, a ciência deveria ter muito investimento nesse quadrante. Então, vamos lá. O que ele quis dizer com isso? Imagina que eu desenhasse um gráfico onde é que, nesse sentido aqui, para que eu uso o troço? Então, um troço que tem o para que eu uso, um negócio que tem uma aplicação tecnológica muito grande, mas o tanto que eu compreendo de por que funciona muito pequena, então ele botou aqui, nesse caso, o Edison, que é o Thomas Edison, que descobriu a lâmpada. Aí o pessoal fala, por que essa lâmpada quebrou mais rápido do que aquela? Fala, não sei. Eu saí testando tudo, até bambu, eu testei filamento de bambu, inclusive em Ouro Preto. Quem for na congregação da Escola de Engenharia de Ouro Preto vai olhar as lâmpadas de Thomas Edison feitas com filamentos de bambu. Bom, mas de qualquer jeito, se você olhar para o Thomas Edison, ele não tinha uma compreensão, ele foi testando um monte de coisa. E na hora que uma funcionou, é o que ele falava, olha, eu não estou tentando estudar isso, eu quero descobrir um jeito que essa lâmpada funciona, e eu vou testando ela de tudo quanto é jeito que eu posso testar. Essa aqui é uma coisa que tem muita praticidade, mas tem pouco conhecimento associado. Uma outra coisa, tem autoconhecimento associado, mas pouca praticidade, que é, por exemplo, o átomo de Bohr. Então, Bohr propôs uma forma de como é que o átomo, elétrons ficariam na superfície orbitando o átomo, que não te dava uma real compreensão sobre alguma coisa que tinha uma aplicação muito prática para esse troço. Mas, ao mesmo tempo, dava uma ideia muito interessante de como é que a natureza funcionava.
Bom, o que o Donald Stokes propõe é que esse quadrante aqui, que ficou conhecido como quadrante Pasteur, ele é o quadrante que a gente deveria ficar nele. Pasteur estudou antrax em ovelhas para tentar salvar o rebanho de antrax das ovelhas na França, na época. Na verdade, ele começou a trabalhar, inclusive, com outros micro-organismos que, em torno de 20 mil mulheres na França por ano morriam durante o parto. E ele começou a fazer associação com alguma coisa que não se acreditava na época, que era a existência de entidades biológicas vivas, pequenas, microscópicas. Ou seja, ele inventou a microbiologia. Agora, entenda, a ideia da microbiologia, ela não só salvou vidas, como ela permitiu que a gente pasteurizasse, por causa do Pasteur, o leite. E aí o leite, em vez de durar um dia, ele passou a durar 2 meses. Então, ele revolucionou uma indústria. Esse cara ganhou dinheiro para dedéu com esse negócio. Tá legal. Por que isso é importante? Eu queria levantar aqui um cara chamado Nikolai Dmitriev e Kondratiev, e ficou conhecido, essas curvas, como curvas de Kondratiev. A ciência, toda vez que ela inventa alguma coisa fantástica, a prosperidade econômica do mundo, em geral, cresce. Em outras palavras, a gente tem mais dinheiro para alimentar a população, a gente tem mais condições de atender a saúde, a qualidade de vida melhora. Mas se a gente se mantém por muito tempo sem nenhuma invenção, o mundo começa sempre a gastar mais do que ele está produzindo. Nós somos a história da humanidade nos mostra que os seres humanos são péssimos economistas. A gente, em geral, torna qualquer processo de evolução do conhecimento não sustentável, de tal forma que esse negócio cai. Então, por exemplo, eu comecei a descobrir um jeito de andar mais rápido do que andar de cavalo, que é com a máquina a explosão, mas para isso eu precisava de combustível fóssil. Mas combustível fóssil, na época, não era tanta coisa. Comecei a usar. Hoje, se eu não começar a mudar de forma, eu vou entrar numa queda dessa curva de Kondratiev e aí a humanidade vai ficar sem ter o que comer. Vai ter as lavouras, ou pelo menos as cidades perto do litoral vão ser consumidas pelas águas. O processo é não sustentável. Logo, problemas climáticos hoje podem ser evitados se eu tiver uma nova forma de ou estocar energia em forma de bateria, ou produzir uma energia, por exemplo, como essa que os Estados Unidos acabou de soltar agora, que é por fissão nuclear, fusão nuclear, onde eu gero energia limpa. Ou seja, a única coisa que eu produzo com esse negócio é hélio, que é um gás nobre. O que ele mostra, então, é que é por causa da ciência que essas curvas sobem e que a humanidade se mantém com uma boa qualidade de vida. E eu queria colocar que boa parte dessas subidas são feitas porque a gente gera modelos simplificados sobre como é que a natureza funciona. Então, deixa eu deixar bem claro. Eu gosto muito da frase do Wiener, quando ele fala sobre ciência, que é o seguinte: toda vez que eu quero estudar uns troços, eu procuro arrumar um modelo para estudar o troço. Ou seja, é um modelo animal de epilepsia, é um modelo animal... Ou eu falo o seguinte, imagina que a vaca é um círculo. Então, meu modelo de entender a vaca é um círculo. E o que ele fala é, um modelo material de uma coisa é aquela coisa. Melhor ainda, é a própria coisa. Ou seja, o melhor modelo material de um gato é um outro gato. Melhor ainda, que seja o mesmo gato que eu quero estudar. Então, o melhor modelo de paciente com epilepsia é a Maria Augusta. Agora, entenda bem, é ela e ela. O problema é como é que eu posso generalizar o que eu vou aprender de um N igual a 1 para toda a população? Muito complicado. Então, muitas vezes, vale a pena eu simplificar modelos. Simplificar modelos. E em simplificando modelos, os modelos são errados, ou seja, eles sempre são errados. Eles sempre são uma aproximação da realidade. Eles nunca são exatamente o que é real. Mas eles são úteis. Então, agora que vem. A ciência, ela constrói modelos úteis. Nenhum deles está correto. Não tem nenhum modelo científico que está correto. Mas eles são úteis para a gente poder entender a natureza. E essa é uma distinção muito importante. Esse cara aqui era um estaticista, né? Esse cara aqui era um matemático. Mas esse cara aqui era um estaticista, o George Box. E ele falava isso, todos os modelos são errados. Alguns são muito úteis. Tá legal.
Deixa eu só diferenciar aqui agora, em ciência, dois grandes ramos que eu acho que é importante para vocês, principalmente para a geração de vocês. Imagina que eu chegue à conclusão de que eu falo o seguinte, olha, eu não sei se a natureza funciona assim, mas eu acho que empurrar uma coisa pesada é diferente de empurrar uma coisa leve. É muito mais fácil eu fazer uma coisa leve ganhar velocidade do que eu fazer uma coisa pesada ganhar velocidade. Então eu vou falar que a força que eu tenho que atuar sobre isso vai ser igual a uma constante de inércia, que é a massa do cara, vezes a aceleração. Em outras palavras, se eu quero fazer esse cara ganhar aceleração, e ele tem uma massa grande, eu vou ter que fazer uma força grande. Se eu quero fazer esse cara ganhar aceleração e ele tem uma massa pequena, então eu tenho que fazer uma força pequena. Aí eu vou e começo a testar isso. Eu testo isso de 1 milhão de jeitos diferentes. Esse raciocínio é um raciocínio que a gente chama de determinístico. Eu parto de uma fórmula, eu entro com os valores na fórmula, eu aplico esses valores no meu modelo, testo eles em alguma coisa e vejo se o resultado que eu encontrei valida ou cancela o meu modelo. Em cima do que eu falei antes das probabilidades, isso é diferente, hein? Esse raciocínio aqui é um raciocínio que a gente chama de dedutivo. O que eu falei antes e se eu não sei quais são as variáveis? Se eu não sei qual é a variável massa, se eu não... Por exemplo, aura, o cara está falando sobre uma energia que não é um fóton, não é uma onda eletromagnética. Eu não sei de que energia ele está falando. Existe uma forma de tentar entender a natureza quando eu não sei o que está entrando dentro dela, eu não sei quais são as variáveis, nem os estados de sistema, mas eu quero ver se aquele padrão se repete. Eu posso usar modelos probabilísticos. O modelo probabilístico está no raciocínio que a gente chama de indutivo. Indutivo. O raciocínio indutivo, ele pega um fenômeno, e mostra que a probabilidade daquele fenômeno ter ocorrido, se aquela hipótese que você está testando for falsa, é tão pequena que você acaba aceitando a hipótese. É aquilo que nós discutimos antes. Na verdade, uma coisa mais ou menos assim. Ó. O raciocínio dedutivo, ele sai de uma teoria, F igual a MA. Ou, por exemplo, de uma coisa que eu falo, não, todos os corpos são atraídos pela aceleração da gravidade, que é constante. Perfeito. Eu parto dessa teoria, faço os cálculos em cima de uma hipótese, observo se funcionou e confirmo ou não. Mas eu não tenho uma teoria nenhuma ainda formada no raciocínio indutivo. Então, eu observo, encontro um padrão, vejo se esse padrão tem uma percentagem muito pequena de chance de acontecer por acaso. Em cima disso, eu faço uma hipótese e desenvolvo uma teoria. Antigamente, na minha época, antigamente, minha época, pessoas que trabalhavam com engenharia e matemática raciocinavam assim. Pessoas que trabalhavam com biologia raciocinavam assim. Hoje, eu diria que nós temos que preparar um pós-graduando para raciocinar assim. Ele tem que ser capaz de observar, encontrar padrões, chutar uma hipótese, formar uma teoria, criar fórmulas determinísticas que falam como é que esse negócio funciona, joga nisso observação e confirmação. Eu vou te falar por que isso. E agora eu vou resgatar um comentário que a Lívia fez mais cedo. Lívia, no exercício profissional da psicologia ou no exercício profissional da medicina, uma das coisas que está nos interessando muito não é em saber como é que a humanidade, na sua média, funciona. É o que a gente chama de medicina ou psicologia de precisão. O que é isso? O tratamento não é para pessoas normais. O tratamento é para o Tião, o tratamento é para Maria, o tratamento é para o Lucas, o tratamento é para aquela pessoa que tem endereço certo. Então, vamos botar o seguinte, não é saber qual é a meia-vida de um anti-inflamatório do tipo um anti-inflamatório esteroidal. Vamos supor que eu estou dando um corticoide. Não é a meia-vida do corticoide para a população. Não, é a meia-vida desse corticoide para a Maria. Eu quero saber de quanto em quanto tempo eu tenho que botar esse corticoide esteroidal ou não esteroidal, um Voltaren da vida. Quanto tempo eu tenho que injetar um Voltaren nela para saber que ele vai voltar ao normal? Mas a Maria foge da média. Perfeito. Então, eu tenho que montar o tratamento para ela. Nessa história, processos dedutivos são importantíssimos. Processo na qual eu monto uma forma, uma teoria que é determinística
para eu poder fazer medicina de precisão. Mas entenda, eu só fui capaz de bolar essa teoria que gerou essa forma determinística porque eu encontrei padrões que se repetiam na natureza. Eu gerei hipóteses que eram oriundas desses padrões e que aqui geraram a teoria. Em outras palavras, sem o raciocínio indutivo, esse negócio aqui não tinha acontecido. Um dos grandes exemplos desse negócio é a ideia de que corpos são atraídos para a gravidade em proporção igual. E o pessoal fez uma coisa que é o seguinte: imagina uma bola numa rampa, onde essa bola é uma bola de aço oca. E imagina uma bola de aço não oca, onde o peso da bola de aço oca é 10 vezes ou 20 vezes menor do que a bola de aço não oca. E é mais difícil empurrar a bola de aço não oca, né, a bola de aço inteiriça, do que empurrar a bola de aço oca. No entanto, se você solta ela da rampa e você olha o pêndulo de um relógio, em uma movida do pêndulo, ele anda essa distância. Em 2 movidas do pêndulo, ele anda essa distância. Aqui, ele anda na terceira movida, então aqui é na segunda movida do pêndulo. Aqui, uma movida do pêndulo, ele andou X. Em 2 movidas do pêndulo, ele andou 3x. Em 3 movidas do pêndulo, ele andou 5x. Perfeito? Olha, então, com uma movida do pêndulo, ele andou 1. Com 2 movidas do pêndulo, ele andou 1 mais 3, que é 4. Com 3 movidas do pêndulo, ele andou 1 mais 3 mais 5, que é 9. Com 4 movidas do pêndulo, ele andou 1 mais 3 mais 5 mais 7, que é 16. Olha, nesse raciocínio, você está vendo que o tanto que ele anda é proporcional ao tempo ao quadrado? Tá legal, isso gerou uma fórmula. S é igual a meio de AT ao quadrado mais V0T mais S0. Essa fórmula passou a descrever todos os movimentos que têm aceleração constante. Toda a cinemática de aceleração constante. E essa fórmula aqui é um processo determinístico. Ela encaixa exatamente num raciocínio dedutivo desse tipo aqui. Eu invento a fórmula que descreve a cinemática e vejo como é que ela funciona. Legal. Nós estamos bem até aqui? Todo mundo tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo. Eu lembrei do Einstein, professor. O Ele Einstein é descobriu o espetacular. negócio, ficou 8 anos lá, sei lá. Deixa eu até te colocar esse negócio do Einstein, que é bem interessante. Quer ver? Deixa eu pegar essa. Depois você dá uma lida nesse cara aqui. Ele tem várias aulas dele na internet, o Feynman. Mas o lance do Einstein, ele é uma coisa que eu acho que ele é muito bem descrita por um livro que chama As Revoluções Científicas, The Scientific Revolutions, escrito por um cara chamado Kohn. E o que ele propõe é o seguinte: é muito complicado você ter uma revolução científica que não rompe com processos que são consolidados na ciência no passado. E o que o Feynman coloca, que eu acho que é bem interessante, vamos supor que eu tenho uma teoria escrita pelos Incas, que consegue descrever como é que a eclipse acontece. Então, ele bolou uma teoria e ele fez um monte de equações matemáticas. Então, sei lá, eu tenho uma equação que depende do tempo, que depende de se você está no México ou não, que depende de um monte de coisa. Mas essa equação me cospe um resultado. A grande pergunta é: esse resultado que ela me cospe bate com a realidade? Eu consigo prever toda vez que vai acontecer uma eclipse? Sim. Perfeito. Então, o problema de conseguir prever eclipses pode ser resolvido por esse negócio aqui que eu vou chamar de teoria 1. Legal? Mas vamos supor que um aluno de iniciação científica entrou lá no meio do laboratório desse pajé e esse líder religioso lá dos Incas e falou com ele: olha, eu estou com uma ideia aqui, eu acho que a Terra gira ao redor do Sol e a Lua gira ao redor da Terra. E por causa desse movimento vão ter algumas épocas em que a Lua vai ficar entre o Sol e a Terra. E isso vai gerar a elipse, as eclipses. E ele chamou de teoria 2. Aí o pajé virou para ele: você vai conseguir, com essa nova forma de mostrar o mundo,
explicar alguma coisa a mais sobre eclipse do que eu consigo com a minha fórmula? Aí o menino fala, não, senhor, eu vou explicar mais ou menos a mesma coisa, só que eu vou entender por quê. Aí o pajé fala, então quer saber? Não vou te dar dinheiro para fazer isso. Não vou te dar, porque para que você está querendo mudar o jeito que nós estamos pensando sobre isso? Já está resolvido o problema. Ele fala, mestre, porque se a gente conseguir entender esse problema dessa outra forma, isso abre um campo para poder entender um monte de coisa que a gente não entende ainda. Agora que vem a frase, Lília, guarda essa frase. A ciência carrega o ônus da cultura. Carrega o ônus da cultura. E o grande lance é, apesar da ciência, a epistemologia científica ser algo que eu considero ser bem próximo de uma das coisas mais perfeitas que a nossa humanidade, a nossa mente humana conseguiu criar, o cientista não é. E nem a cultura na qual a ciência está inserida. Então, muitas vezes, processos desse tipo nem chegam a acontecer porque essa linha de pensamento não é permitida que elas aconteçam. Porque se ela acontecer, ela vai meio que obrigar você a destruir esse cara. Não por causa da eclipse, mas por causa de alguma outra coisa. Ou seja, o cara não consegue, ele consegue explicar a eclipse, mas ele não consegue explicar por que Vênus tem as mesmas fases da Lua. Na verdade, essa é uma frase que Galileu Galilei jogou para Kepler, falando que a deusa do amor tem as mesmas fases que Selena. Quando ele quis dizer isso, essa foi a forma dele, em código, dizer para Kepler que o universo é heliocêntrico e não geocêntrico. Porque a única chance de Vênus ter as mesmas fases da Lua se os dois estão rodando ao redor do Sol. Bom, de qualquer jeito, o que eu quero dizer com isso é, antes, assim, no geocentrismo, eu explicaria toda essa coisa aqui, ó, todo esse processo aqui de explicar eclipse, etc., a gente tinha, os movimentos planetários era uma loucura, né? Mas nessa teoria 2, tudo virou movimento elíptico para obedecer uma lei natural, e aí eu comecei a explicar muito mais coisas. Por que eu estou colocando isso, Lívia? Porque, usando essas teorias, o pessoal olhou que a órbita de Netuno tinha uma corcova, assim. E nessa corcova que ele tinha, o pessoal falou assim, ou a teoria está errada, e essa corcova não devia existir, e está existindo porque a teoria está errada, ou tem algum outro planeta puxando a corcova para lá. Aí eles falaram, no dia tal, no horário tal, aponta o seu telescópio na latitude tal, longitude, aponta exatamente para aquela posição no céu, você vai achar Urano. E foi assim que Netuno, desculpa, você vai achar Netuno. E foi assim que esse planeta foi descoberto, Netuno. O outro lado da moeda, é o que o Einstein falou, é a órbita de Mercúrio está inclinada, está mudada, não porque tem algum outro planeta ou porque tem alguma outra coisa que nós não estamos observando. É porque a teoria newtoniana está errada. Quando você chega muito perto de grandes campos gravitacionais, você entorta a fábrica espaço-tempo. Então, nessa hora, tiveram que trocar a teoria. O que eu quero dizer com esse negócio é trocar teorias, até mesmo em ciência, é complicado. É bem complicado. Nós temos vários exemplos desse que envolveram tanto a psicologia, quanto a neurociências, quanto a medicina, quanto as ciências biológicas em geral. Teoria da evolução, por exemplo, eu te cito 1 milhão de exemplos na qual, cada vez que isso foi debatido, cabeças rolaram. Lívia, pode falar. É que eu estou pensando aqui, né? O Einstein se atreveu a falar que Newton estava errado, né? Exato. Aí imagina hoje se alguém chegar e falar, sei lá, que Einstein está errado. Então, teve, né? Entenda, a teoria de física quântica que Einstein... O Einstein se recusou a aceitar que a física quântica estava certa, né? Ou seja, o Einstein, durante um bom pedaço da vida dele, ele não aceitou que efetivamente Deus podia julgar dados com a natureza. E, no fundo, o modelo probabilístico da física quântica é muito perto de Deus julgar dados com a natureza, entendeu? Ou seja, a ideia do gato de Schrödinger para Einstein era impossível, né? Ou seja, enquanto você não abrir a caixa, o gato pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Não, o gato está vivo ou morto.
Eu não sei ainda o que ele é, mas ele está um dos dois. Não, não, não. Ele está simultaneamente vivo e morto ao mesmo tempo. E a gente tem como provar matematicamente que esse processo, assim, o que eu estou observando agora pode mudar o estado que o sistema está. Essa era uma coisa que Einstein não aceitou. Então, assim, a Einstein já foi contestado várias vezes, desde que ele bolou a teoria dele. E essa é a beleza da ciência. Então, ouve essa frase. Nada mais trágico do que uma teoria maravilhosa e belíssima ser destruído por um fato horrível. Tá legal. Essa é a história da ciência. Eu vou dizer que não tem nada mais belo em ciência do que não me interessa o quão inteligente você é, não me interessa o quão importante você seja, não me interessa quantas medalhas você tem no peito. Se você está fazendo uma afirmativa que é suportada por fatos, você ganha da minha que não é. E eu posso ser o prêmio Nobel, deu para entender? Em outras palavras, a ciência, ela aposta em fatos. Os fatos, experimentos que reproduzem um determinado conceito, destroem a reputação, não é a reputação, mas destroem ou ampliam a contribuição de quem quer que seja. Entenda, o fato de Einstein mostrar que Newton estava errado desmerece Newton. Entenda, nós colocamos um homem na Lua só com física newtoniana. Ninguém usou Einstein para colocar um cara na Lua, não. Então, assim, não, claro que não desmerece, mas faz sentido que, à medida que o conhecimento, a nossa capacidade da compreensão da natureza vai avançando, nós vamos corrigindo coisas, as pessoas do passado. Einstein mesmo, várias pessoas já soltaram essa frase eu já vi ela repetida várias vezes, mas eu só consegui fazer as descobertas que eu fiz porque eu estou assentado ou em pé no ombro de gigantes. Você já deve ter ouvido essa frase algumas vezes. Já. Tem um diálogo interessante entre Einstein e Bohr, não sei se é verdade ele, né? Que Einstein fala assim: Deus não joga dados. Aí Bohr responderia: não diga a Deus o que fazer. Exatamente. Mas o fato ele já se provou errado, ou seja, até mesmo ele se provou errado. Opa, meu negócio fechou aqui, não sei por quê. Mas até mesmo Einstein já se provou errado. E eu acho que assim, a ideia de um cara desse ter se provado errado é um testemunho, deixa eu colocar desse jeito, para o tanto que a ciência funciona bem. Tá legal. Eu vou andar aqui, mas é só para dizer que tiveram várias pessoas que contribuíram para isso. No raciocínio determinístico, eu dizia que Newton, com o princípio matemática dele, foi a coisa mais fantástica do mundo. Ele efetivamente explicou não só como é que uma maçã caía na cabeça dele, mas como é que uma galáxia rodava ao redor de outra galáxia. Ou seja, os princípios básicos eram os mesmos. Entenda, apesar disso, eu não sei se você sabe, mas no princípio matemática, ele coloca que a razão pela qual dois corpos se atraem um ao outro é porque as asas dos anjos empurram um corpo em direção ao outro. Em outras palavras, é Newton falando que a gravidade existe porque Deus quis. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, apesar dele descrever, saber com muito detalhe como é que o processo de atrações gravitacionais e da teoria de dois corpos funcionavam, ele não tinha nenhum entendimento ou compreensão sobre, especificamente, a gravidade. Tá tranquilo? Faz sentido a distinção entre as duas coisas? Mas será que ele... Uma coisa é eu saber como é que um troço funciona, e outra coisa é eu compreender e realmente ter um entendimento de por que ela funciona daquela forma. Fala. Será que realmente ele falou isso porque ele não sabia, ou porque na época dele, se ele não botasse Deus no meio ali, ele estava Não, perdido? então, é interessante isso, mas ele tinha muita liberdade para poder fazer isso. E ele estava numa briga enorme entre ele e Leibniz, etc. Essa é uma coisa da história da ciência que vale a pena entrar um pouco mais de detalhe. Eu diria que Galilei sofreu isso, mas Newton nasceu no dia que Galileu morreu. Então, o que você está falando, eu acho que ele vale um bocado para Galileu Galilei.
mas eu não sei se ele vale para Newton, não. Eu acho que Newton colocou isso porque ele era esotérico, ele realmente acreditava nessas energias ocultas. E aí que tá, então, mas um cara que é ultra racional e desenvolveu a física, mecanicista da forma que ele desenvolveu, ele jamais se encantaria com coisas desse tipo. Não, encantava sim. Essa é a diferença entre o cientista e a ciência, essa é a diferença entre o ônus que envolve a cultura na qual a epistemologia científica está inserida e a epistemologia científica em si. Então, não, Lívia, assim, não dá para sugarcoat, não dá para fingir que o cara não era assim. Não, ele era assim. Ele tinha muitas falhas. Ele era um cara, assim, como figura humana, muito falho. E está tudo bem. Esse aqui é o ponto, porque senão a gente tende a mitificar as figuras com as quais nós temos admiração. E nada mais errado do que isso. Em outras palavras, eu acho a contribuição do Watson e do Crick em termos do DNA uma das coisas, principalmente na estrutura da dupla hélice, uma das coisas mais maravilhosas. As opiniões sobre eugenia de Watson, eu acho que esse cara devia estar preso. Entenda bem. A rainha da Inglaterra, em 2009, eu estava lá nessa época, ele foi para fazer um seminário, ele fez um comentário tão racista, tão eugênico, que a rainha pagou a passagem dele de volta e não deixou ele dar o seminário no British Museum. Entenda. Pega caras como Konrad Lorenz, grandes psicólogos, por exemplo. Vamos pegar o Galton, vamos pegar o Tinbergen. Esses caras eram excepcionais psicólogos. Toda a teoria do behaviorismo nasceu basicamente do Konrad Lorenz e do Tinbergen. Os dois caras eram nazistas declarados. Achavam que, sim, a humanidade deveria limpar a genética humana de certas impurezas. Então, em todas as palavras, isso invalida a contribuição dele na área de psicologia, ou de biologia, ou de behaviorismo. Não invalida, não. Entendeu? Assim, eles foram brilhantes nesse negócio e horríveis em outro. E está tudo bem. Eu respondi, Lívia, esse negócio? Respondeu, eu adorei sua resposta, porque a gente às vezes não tem essa mesma visão crítica, né, que você colocou. E eu tive uma briga grande na psicologia, grande mesmo, por causa do Asperger, porque o Asperger Exato. E ele, na verdade, não é nem como as pessoas veem, não, porque eu li os trabalhos dele, originais, assim, peguei, fui lendo, traduzindo e tal, e eu vi que, assim, ele tentou salvar as crianças, na verdade, porque Sim. ele super potencializou o autismo daquelas crianças, botou como características boas, as que não tinha jeito, porque tinham realmente uma inteligência menor, não teve como ele fazer isso, mas ele quis dizer assim, ó, não mata essa criança porque ela é diferente, não, Exato. ela é diferente, mas ela é foda, sabe? E aí que é uma coisa que é complicado. O argumento é mais ou menos o seguinte, eu acho o argumento dele espetacular. O argumento vai no seguinte sentido. Quando eu defendo um direito de uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome de Down, poder cursar um curso superior ou ter alguma coisa na universidade que permita ela adquirir essa forma de conhecimento, e a única coisa que eu tenho que fazer é arrumar alguma coisa de acessibilidade para poder ajudar ela nesse caminho, eu estou fazendo isso por altruísmo ou eu estou defendendo o ponto de vista de que é na diversidade que nós crescemos? Na diversidade significa as lições que eu vou tirar de uma pessoa com esse tipo de perfil ter conseguido vencer os obstáculos colocados na frente dela é uma lição que é importante para mim. Para mim, não tem nada de altruísta nisso, não. Eu preciso dessa lição para saber como é que o negócio desenvolve, para saber como é que eu deveria me desenvolver, para saber como é que eu deveria enfrentar os problemas que me são colocados. Então, esse nível de defesa da diversidade, ela tem um aspecto que muitas vezes é confundido com puro altruísmo, e muitas vezes não é. Eu gosto do espectro, né? Autista nesse sentido, porque uma das defesas é que você defende ele, mas porque é importante para a humanidade aprender como é que isto não está na essência do que significa ser humano. Perfeito. Mas excelente, excelente. Esse é um diálogo que eu gosto de ter, porque é importante uma pessoa que está querendo entrar dentro do universo de ciência saber que a última coisa, vamos dizer assim, o maior crime da ciência é você confiar
em você mesmo muito, ou, se você quiser generalizar, até mesmo em outro muito. A ciência não exige credo e ela não exige confiança. A ciência não permite argumentos de autoridade. A ciência é baseada em fatos, e os fatos são utilizados para poder construir argumentos. Qualquer situação que nós ainda não expressamos em números, os fatos, ainda não coletamos dados, nós reservamos julgamento. Então, entenda bem, reservar julgamento não é dizer que o grilo não ficou surdo. Deu para entender? É dizer que eu não posso falar nada a respeito do grilo ainda. E essa é uma coisa que eu acho que nós temos formado mal, até mesmo alguns mestrandos e doutorandos, dentro dessa filosofia, que tem uma ideia sobre um aspecto meio que absolutista da utilização de processos determinísticos para estudar modelos probabilísticos. O modelo probabilístico é aquele que eu falo, eu quero saber quanto que pessoas normalmente tiram em coeficiente de inteligência. Vou inventar uma droga para aumentar a inteligência. Então, eu tenho a curva de probabilidades de como é que toda a humanidade funciona. Pego um grupo menor e dou a droga para eles. A chance desse grupo cair acima de inteligência, que é 1% de chance de ter inteligência daquele nível maior, se isso acontecer, eu vou dizer que a droga funcionou. Se isso não acontecer, eu vou dizer que a droga não funcionou? Não. Se isso não acontecer, eu vou dizer que eu não sei. Eu não sei. O meu modelo não me permite ver. Se acontecer, eu posso dizer que funcionou. Porque eu tenho sim. Mas se isso não acontecer, eu vou meio que reservar julgamento. Tá legal. Muita gente em biologia considera que um P igual a 0,7, as coisas são iguais. Sério? Com 7 chances por cento, você errar em dizer que elas são diferentes, você vai dizer que elas são iguais? Ou seja, um P menor do que 0,5 para dizer que elas são diferentes? Se você aplicasse um critério igual, você teria que falar que o P tinha que ser maior do que 0,95 para dizer que elas são iguais. E qualquer coisa entre 0,5 e 95, você não fala nada. Você segura o seu julgamento sobre aquilo. Tá legal. Essa formalização matemática dos modelos probabilísticos, então a formalização matemática dos modelos, não dos determinísticos. Os determinísticos são as fórmulas, tipo de negócio. Só para você ter uma ideia, o modelo de... Não existe nenhuma fórmula, não existe nenhuma equação matemática na origem das espécies. Nenhuma. No entanto, a explicação sobre o que é seleção natural e como é que a seleção natural poderia ser responsável pela teoria da evolução, eu diria que ela é próxima de perfeita. E eu vou dizer próxima de perfeita pelo único motivo de que o cara não tinha a menor ideia de como é que a hereditariedade acontecia. Darwin não sabia, o Darwin não tinha noção sobre DNA. Apesar dele ter podido ler os trabalhos com as ervilhas feitas, mostrando o que seria o princípio da hereditariedade, né? Mendel. Na verdade, ele não tinha lido, não tem nenhuma evidência de que ele incluiu, ele certamente não incluiu isso no Origem das Espécies. Então, ele tem um capítulo 6 dele, dentro da Origem das Espécies, que ele praticamente faz uma reflexão sobre a possibilidade dele estar falando bobagem porque ele não dominava como é que a hereditariedade funciona. Apesar disso, a explicação dele, e a compreensão dele, e o entendimento dele sobre como é que um processo de seleção natural explicaria a evolução das espécies, usando como exemplo várias espécies, vamos botar o seguinte, vários animais, plantas que estavam em um ambiente geograficamente isolado. E com isso explicando por que eles desenvolveram para tal e não para tal. Bom, isso para mim chega muito perto de perfeito. O fato é que só no século XX é que os modelos probabilísticos receberam, talvez com Ronald Fisher e o desenho de experimentos, receberam um tratamento matemático que abriu, né? Eu acho que isso aqui, eu poderia chamar isso aqui do pai da estatística. Que abriram margem a gente poder efetivamente colocar em número isso. E esse experimento começou muito interessante com essa moça que chama Muriel Bristol,
Blanche Muriel Bristol. Essa doutora, ela tomava chá com o Fischer. E aí ela virou e um dia ela, nossa, explodiu com o pobre coitado do garçom, falando, você misturou, foi chá no meu leite. E todo mundo sabe que um chá o chá inglês tem que ser misturado o leite no chá. Aí o Fischer falou, como é que essa mulher consegue distinguir um do outro? E aí ele foi e desenhou um experimento que ficou conhecido como teste exato de Fischer, e que acabou sendo uma distribuição que a gente chama de distribuição geométrica, né? Hipergeométrica. Mas o que ele mostrou com essa ideia, essa construção desse modelo matemático de uma distribuição de probabilidades que passou a ser chamada de probabilidades hipergeométricas, que no fundo podia ter sido chamada função de probabilidade de chá com leite ou leite com chá. Podia ter recebido esse nome também, que para mim tinha sido mais honesto até. Mas ele bolou isso, e você vai... É estranho, mas ela acertou sistematicamente, com 7 apresentações de xícaras, ela acertou sistematicamente toda vez que o chá era colocado antes do leite ou o leite era colocado antes do chá. Logo, ela tinha o poder de ver algo assim, alguma coisa mudava no sabor. Então, agora que eu tenho a hipótese e que eu descobri que esse padrão existe, a questão é, o que muda? Que flavonoide, que coisa, que substância, que tipo de alteração de temperatura, de mistura, etc., que muda de eu misturar A em B ou B em A. Mas o fato é, eu tenho uma evidência muito concreta de que essa pessoa é capaz de diferenciar entre os dois, logo, alguma diferença acontece. Tá legal. Como é que nós estamos até aqui? Nós temos até meio-dia. Eu vou fechar com 2 exemplos de neuro, só para ficar claro algumas diferenças. E uma delas eu vou colocar esse caso do Phineas Gage, mas eu queria colocar esses 2 exemplos só para a gente poder mostrar como é que, historicamente, alguma dessas coisas evoluíram na história das ciências. Mas alguém tem alguma pergunta até agora? Isabela Hubner. Oi, bom dia. Agora eu fiquei com uma curiosidade, porque eu tenho muita essa mania de falar assim, mas dá para saber quando você colocou café antes ou leite antes e tal. E como é que ela descobriu, como é que ela sabia a diferença entre um e outro agora? Tipo... Boa, eu não tenho a menor ideia, Isabela. E essa é a beleza da ciência. A ciência, ela mostra que esse padrão existe. E agora é um trabalho de formiguinha dos cientistas tentar descobrir isso. Então, deixa eu te perguntar, como é que você tentaria estudar isso? Como é que você tentaria estudar? Como é que ela consegue descobrir entre A e B? Acho que eu faria pelo menos uma tabela comparativa de, tipo assim, por exemplo, temperatura, coloração, gosto, Olha que interessante. cheiro. Olha que interessante o seu raciocínio. Olha só. Eu vou pegar uma situação que eu sei que o fenômeno acontece, vou manter todas as variáveis constantes e alterar uma por vez. Em outras palavras, eu vou manter todas as variáveis constantes e vou pegar e aumentar a temperatura do chá em 1 grau, em 2 graus, em 3 graus, em 4 graus, o resto tudo igual. E vou vendo se existe algum grau que a pessoa perde a capacidade de diferenciar entre os grupos, certo? Sim. Aí eu faço a mesma coisa com açúcar. Essa filosofia sua, essa é uma filosofia das mais utilizadas nesse modelo. Eu só queria fazer um levantamento aqui para você. Você está vendo meu slide aí? Sim. Você está vendo que você está trabalhando nesse modelo aqui, né? Ou seja, você está pegando padrões, você aumenta a temperatura, e se a probabilidade de conseguir identificar a diferença for muito baixa acontecida ao acaso, você vai dizer que ele é capaz de identificar, perfeito? Então, você está usando esse modelo, certo? Certo. Mas você está vendo que você está tentando mudar uma variável dessa por vez? Então, você está vendo que a pessoa que faz esse tipo de abordagem, o que ela está tentando é desenvolver uma teoria que se encaixa no modelo determinístico
e que se encaixa no modelo que eu possa desenhar o que são, pelo menos, as variáveis, desculpa a minha zona aqui, de sistema. E esse cara aqui, imagina que eu desenhe Y1 nesse eixo, Y2 nesse eixo, Y3 nesse eixo. Eu vou botar só 3 dimensões para ficar. Mas você imagina que aqui tem um negócio, aqui tenha outro cluster, aqui tenha outro cluster de coisa, aqui tenha um. Você está vendo que tudo que ocorre aqui, tudo que ocorre aqui, tudo que ocorre aqui e tudo que ocorre aqui, na verdade, são situações diferentes. Você está vendo que esse cara, eu posso chamar ele de estado 1 do sistema, esse cara aqui de estado 2 do sistema, esse cara aqui de estado 3 do sistema, e esse cara aqui de estado 4 do sistema. Está dando para entender o que eu estou falando? Tá, né? Sim. Isso significa que não só você vai ser capaz de identificar as variáveis de sistema, mas olhando para a saída deles, você vai ser capaz de identificar estados desse sistema. Está tranquilo aí? Uhum. O que não é tão tranquilo, Isabela, é que em biologia, nós muitas vezes não temos a menor ideia se um troço é variável ou é estado ou é variável. Eu não tenho a menor ideia se aquilo que eu estou medindo devia entrar aqui ou devia ser consequência do que está entrando. E isso dificulta demais a criação de teorias determinísticas para alguns fenômenos biológicos. Está claro, hein? Sim. Eu vou te falar que nós estamos falando sobre ciência a altíssimo nível. Tem pouca gente que talvez no planeta pudesse estar acompanhando essa conversa nossa aqui agora. Está muito bom isso aqui. É porque, tipo assim, eu acho que a questão toda é que nem aquele... Eu não vou lembrar o nome exato, mas eu tive uma aula de genética e a gente estava falando que tem as pessoas que, por exemplo, criam um método matemático para aquilo, só que ela meio que separa uma coisa... Ela separa o que é o biológico daquilo e coloca só números para aquilo. Então, tipo, é como se dividisse realmente em caixinhazinhas ao invés de pensar no global, né? Tipo... E você entende que elas são formas diferentes de conduzir o raciocínio, mas o cientista ele tem que usar não só ferramentas para transformar variáveis fisiológicas em números, eu tenho que expressá-la em números, porque é no tratamento dos números que eu posso dizer que um padrão existe ou não. Então, existe. Se eu tenho uma variável fisiológica e eu não sou capaz de expressá-la em números, muito provavelmente você não está fazendo ciência, você está entendendo? Ela pode ser expressada em números até mesmo numa classificação. Está doendo pouco? 0. Está doendo mais ou menos? 1, 2, 3, 4. Não interessa como você vai fazer isso. Mas muitas vezes eu expresso, a expressão desses processos em números é muito importante. Agora, o segundo ponto do negócio é o cientista usa não só essas ferramentas para transformar isso em números, como eletrocardiograma, como um sistema de fotovoltametria para poder ver quanto que tem de uma determinada quantidade de proteína numa solução. Eu tenho um espectrofotofluorímetro, eu tenho o que for. Eu tenho um microscópio de fluorescência para detectar quando tem um determinado tipo de fluoróforo grudado numa célula tal. Tudo isso você expressa em números, você expressa em uma quantificação. E são técnicas importantes. Mas mais do que isso, é a técnica de raciocínio. É você usar uma forma de pensar, usar outra forma de pensar, e todas elas feitas com lógica, feitas com critério, né, de racional, né, vamos botar desse jeito, todas elas estão totalmente válidas no arsenal da epistemologia científica. Elas são válidas como ciência. Então, raciocínio dedutivo e indutivo, os dois fazem parte da ciência. Tá claro isso aí? Tá, né? Eu falei, entendi no microfone desligado. Entendi, obrigada. Tá legal. Então, assim, muito rapidamente, não vou gastar mais do que 5 minutos nisso aqui, mas eu queria pegar 2 exemplos. O primeiro deles é do Phineas Gage. Phineas Gage, só para explicar como é que era a situação da época, né, era o seguinte: a gente tinha vindo de trabalhos de René Descartes que achavam que o pedaço do seu corpo era um robô, era uma máquina. Então, se você apertasse o seu dedo, uma mensagem sairia do seu dedo, essa mensagem viajaria
até a sua medula espinhal. A sua medula espinhal faria com que os músculos contraíssem e você puxaria. Ele chamou isso de reflexo. Ou seja, a ideia de que você poderia ter uma máquina que, uma vez doendo, eu tire a mão dali. E ele dizia que alguns desses sinais subiam até uma área do cérebro que a gente chama de pineal. Essa pineal mandaria essa informação para a alma tomaria decisões e mandaria ela de volta para o corpo, que faria você ter movimentos voluntários e coisas que valem. Então, ele fez o que a gente chama de um processo cartesiano na biologia. O processo cartesiano ele colocou a mente em um eixo e a máquina em outro eixo. Ou melhor, o cérebro e a mente são separados, segundo Descartes. E esse é um negócio que era muito complicado. Mas ajudou. Então, eu acho que a Lívia levantou isso como Newton, mas eu acho que esse exemplo de Descartes, ele encaixa perfeito nessa ideia dela, que é ele fazendo isso, tudo que era cérebro, a ciência podia estudar sem nenhum problema. Aquilo que era mente ficava por conta da teologia, ou da religião, ou da etc. Entenda, até hoje a gente sofre um pouco isso. Se você pegar, várias das nossas escolas de psicologia estão sediadas dentro da Fafiche, dentro da escola de filosofia, onde as coisas que são terapêuticas, biológicas, sobre o cérebro, essas estão na medicina ou em algum outro lugar. Obviamente, com o avançar do conhecimento da humanidade, não, as coisas têm se fundido. Hoje você tem muito psicólogo que faz experimento em biologia pura. Então, assim, é claro que isso foi uma época e essa época está voltando. Mas essa era a situação. O que aconteceu nesse cara é que ele trabalhava numa linha de trem de ferro. E nessa linha de trem de ferro, ele tinha que quebrar montanhas. Então, tinha uma montanha grandona, ele tinha que fazer um buraco nessa montanha, enchia esse buraco de pólvora, socava com ferro, e na hora que ele socava com ferro, a pólvora ficava comprensada, ele botava um pavio, acendia, na explosão a pedra quebrava, abria um buraco por onde a linha de trem de ferro passava. E ele era responsável por fazer essas demolições de grandes pedras ou coisas que tinham no caminho para poder a linha de trem de ferro passar. Numa dessas jogadas, ele estava socando a pólvora dentro do buraco que ele tinha acabado de fazer e o troço explodiu. A barra de ferro entrou pela bochecha esquerda dele. Na bochecha esquerda, ela estourou o olho esquerdo dele e o pré-frontal, essa área do cérebro aqui, explodiu e saiu voando pedaço de osso para tu contar lá de pedaço de cérebro. A parte interessante é que esse cara chegou acordado no médico. Aí o médico falou assim, nossa senhora, o que aconteceu? Eu falei, não sei não, doutor, fiz uma cagada, eu estava batendo aquele negócio lá, o troço explodiu, eu não sei o que aconteceu, inclusive eu nem estou enxergando muito bem do meu olho esquerdo. Ele, o senhor não tem olho esquerdo mais. Explodiu. Na verdade, eu estou olhando aqui, tem 1/5 do seu cérebro faltando. Você lembra da sua avó? Lembro. Você lembra do seu pai? Lembro. Como é que você chama? Phineas Gage. Você sabe onde é que você trabalha? Sei, eu trabalho na linha de trem de ferro. Eu fico imaginando esse médico olhando para um cara com 1/5 do cérebro dele faltando, falando, cérebro não deve servir para nada. Esse é um órgão que, se você retirar 1/5 dele, tudo continua funcionando normal. O fato é que ele fechou. O Phineas Gage pegou a moeda de $1, amassou a moeda até ela ficar desse tamanho, botou na testa dele, mandou ele para casa e falou, olha, você sentiu alguma coisa diferente? Quer dizer, fora ter perdido 1/5 do cérebro, mas se você tiver alguma outra coisa, você volta aqui e a gente conversa e a gente vê o que pode fazer. Mas, nesse momento, só volta para casa. O que os colegas do Phineas Gage voltaram para conversar com o doutor foi, o Phineas Gage não é mais o Phineas Gage. A personalidade dele mudou. E agora vem. A personalidade era algo que devia estar da pineal para frente. Ou seja, ela deveria bater da pineal. E entenda, existem conexões do sistema visual para a pineal. Ou seja, sai, bate um gânglio cervical superior, supraótico e supraquiasmático descendo para gânglio cervical superior indo para a pineal, etc. Mas, apesar disso, a destruição da pineal não acaba com o comportamento voluntário. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, o grande lance dessa história é o Phineas Gage teve uma lesão muito específica nessa área, que é o córtex pré-frontal. E ele perdeu a personalidade dele, que era algo que não era atribuído ao biológico. Esse tipo de evidência começou a colocar a mente como uma propriedade emergente de um sistema altamente complexo, que a gente ainda não sabia como funciona, mas uma propriedade emergente de um sistema complexo que é o cérebro. Então, nessa história do Phineas Gage, teve um ponto de ruptura. As coisas mudaram a partir dele. E nós começamos a tentar achar áreas associadas à função. A outra
pesquisa que eu vou colocar é essa aqui, e depois eu vou parar, tá? Tem um monte de gente entre um caminho e outro, tá? Depois a gente pode até falar um pouco sobre história da ciência. Mas essa outra aqui foi um cara que estava tentando estudar algumas dessas áreas e enfiou um fio. E o fio caiu no lugar errado. Depois nós vamos falar onde é que o fio caiu. Mas ele enfiou um fio na cabeça do bicho e começou a dar choque na cabeça do bicho. Quando ele começou a dar choque na cabeça do bicho, esse bicho, toda vez que ele apertava essa alavanca, ele tomava um choque. Então, fica olhando ali, fica olhando o bicho. E quando ele apertou a alavanca, tomou um choque. Observe que, quando ele percebe que, quando ele aperta, ele toma um choque, ele fica apertando a alavanca toda hora. Olha lá, a luzinha piscando igual um doido ali. Tá legal. A parte que eu quero dizer para isso é que se você pegar isso e fizer isso em ser humano, funciona também. Em ser humano, quando você pega e faz essa estimulação em alguma dessas áreas, uma pessoa, e essa aqui é uma paciente que tem uma depressão enorme, ela tentou suicídio algumas vezes, etc. E esses caras começaram, tá vendo essa luzinha piscando? Essa luzinha piscando é a estimulação dessa área. Ela começa a rir. Ela fala, eu tenho uma piada para te contar. Aí o médico conta, não sei qual que é, esqueci, mas, nossa, a piada é muito engraçada. E ela ria, e quando você dava o controle para ela, ela passava o tempo todo estimulando essa área. Tá legal. O cara errou a área. Não era o que ele queria ver. Mas é aquele negócio, né? A mente, a descoberta só favorece uma mente preparada. É só uma mente preparada que consegue ver. Aí está ela apertando o botão. Quando eles começaram a olhar, essas são projeções da área tegmental ventral que iam para o núcleo accumbens. A gente chamou isso aí de sistema mesolímbico. E essa área, ela atuava sobre essa região do pré-frontal, essa região do núcleo accumbens, muito onde exatamente estavam os neurônios que respondiam, por exemplo, à cocaína. Então, essa ficou conhecida como a área do prazer. Então, nós começamos a achar coisas na máquina, botar coisas na máquina que tinham muito a ver com comportamentos altamente complexos, como prazer, como medo, e eu não vou falar sobre mais coisas, mas como medo, como emoções. Então, na verdade, nós saímos de achar que era só sistema motor para fazer coisas muito poucas, pequenas, mas algumas coisas muito maiores, como, por exemplo, felicidade, tristeza, angústia, emoção e etc. Turma, eu vou parar por aqui para a gente poder ter um pouco de chance para conversar e trocar ideia, e bater papo, fazer perguntas e etc. Mas eu queria agradecer de muito o convite que vocês me fizeram de vir para cá para poder falar para o curso de verão nessa primeira aula. E bem-vindos a essa óbvia vontade inicial, né, que vocês estão tendo de fazer parte das ciências, fazer parte desse pequeno exército de pessoas que são livres pensadores, né? Perfeito, Márcio, obrigado. Alguém tinha mandado uma pergunta, eu acho que foi logo no início da sua apresentação, que perguntando sobre como foi a Estou vendo aqui. de confiança de 5%, o valor menor ainda não seria ainda mais improvável. Então, 5% foi um chute. É totalmente arbitrário. Deixa eu repetir isso. Totalmente arbitrário. Foi um chute. O nego falou que todo mundo concorda que 5% está bom, todo mundo concorda. Agora, o que o pessoal mostrou é que pequenas manipulações na forma que você fazia o experimento meio que faziam com que esse 5% estava errado. Vou dar um exemplo. Eu faço um experimento que é o cara atirar na parede. Aí o cara fica dando tiro na parede. A esmo. Aí eu vou lá e pego a região onde é que o maior número de tiros aconteceu. E secundariamente falo que esse cara estava mirando naquele lugar. E o que não é verdade. Mas, então, ou seja, eu faço um processo de engenharia reversa no desenho da minha hipótese, dados os resultados que eu encontrei. Tá legal? O pessoal começou a mostrar que essa técnica e várias outras, essa técnica foi conhecida como the Texas Sharpshooter, mas o atirador fodão do Texas. Mas tudo isso começou a ser chamado de p-hacking, e tem muito artigo hoje na Nature, etc., sobre exatamente isso.
pessoas que efetivamente escolhem quais são as técnicas estatísticas, as ferramentas estatísticas, algumas das quais escolhem até a hipótese, a ser testada depois dos dados coletados. E o pessoal mostra que isso é uma péssima forma de se fazer ciência. Uma péssima forma de fazer ciência, porque quando você faz isso secundário, significa que você não fez um desenho muito bem planejado do seu modelo determinístico. Então, a ideia de você criar um modelo determinístico bem forte, você já sabe, eu vou coletar os dados, mas eu já sei qual ferramenta que eu vou usar, qual estatística eu vou usar, se eu vou usar uma nova, se eu vou usar Bonferroni com teste T, se eu vou usar teste Z. Tudo isso está estabelecido no desenho experimental. E nós temos observado que tem sido uma técnica que é replicada por uma pessoa. Entenda? É muita gente que faz isso desse jeito, que já vai fazendo isso, deixando para depois. Eu não estou dizendo que se você faz isso e depois você percebe que você cometeu um erro, você não pode reavaliar isso. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que sequer planejam um experimento com qual ferramenta vai usar antes. Sequer isso. Eu não estou dizendo que depois que acontece, você pode falar, acho que eu pisei na bola aqui. Claro que você pode mudar de ideia, está tudo bem. Mas algumas pessoas erram. Então, resumindo, esses 5%, chute, totalmente arbitrário. Podia ter sido 4,2, podia ter sido 1. Nós chutamos que seria. Estou vendo da Isabela aqui também, de Weinberg. Pode falar, Isabela. Professor, mas no caso, vamos supor que você fez lá seus experimentos e tal, você fez tudo certinho e tal. Só que se você fizer dessa forma de, tipo, colocar... acho que eu não consegui formular direito a pergunta na cabeça, mas se você for fazer essa análise depois, sem ter planejado isso antes, não é meio que colocar um viés naquilo? 100%. Porque, tipo assim, na verdade... Não, você está certíssimo. É por isso que o pessoal chama isso de p-hacking, Isabela. Ou seja, o hacking aí é... Como é que é? Pega uma tradução para mim de hacking. É hackear alguma coisa? Burlar, quebrar, burlar. E por uma porta dos fundos. Então, você está corretíssimo. Claro que é uma forma. Ou seja, a ideia de fazer isso secundária é uma deturpação da própria aplicação da metodologia científica. É uma deturpação. Ou seja, vamos supor que o cara fez isso de uma forma não consciente. Tá legal. Então, ele errou. Mas vamos supor que ele fez isso conscientemente. Não. Então, ele acabou de adotar uma atitude antiética e criminosa. Certo? Ou seja, o ponto aí... Olha, eu não sei se você está acompanhando essa discussão que nós estamos tendo sobre a razão pela qual a gente achava que o Alzheimer se instalava com as placas senis e os aglomerados beta-amiloides. E nós estamos começando a ver que alguns dos resultados originais são forjados, foram literalmente forjados. O que levou nós a caminhar numa relação de causa e efeito sobre Alzheimer, que hoje eu diria que é criminoso. Várias pessoas... Vamos botar o seguinte, não só várias pessoas foram tratadas com alguma coisa que provavelmente pode ter sido um placebo para elas, o que já é criminoso em si, mas o que é mais criminoso é que talvez durante 20 anos nós seguimos uma determinada linha de investigação que a gente, se tivesse feito um trabalho não criminoso no passado, a gente não teria embarcado tanto tempo na direção errada, entendeu? Então, meio que isso, além de ser uma coisa que, tipo assim, é bem antiético, também é um atraso científico, né? Você, por exemplo, muitas das vezes a gente usa uma base, por exemplo, aqui no eu trabalho no comitê do LANEC, né? E aí aqui a gente, por exemplo, a gente pega toda uma base de artigos, estuda aqueles artigos, entende o que foi feito. Então, eu acho que, imagina, você chega num ponto e fala assim, não, esses artigos aqui publicados foram feitos de maneira ética, podemos seguir a padronização, por exemplo, disso, e aí você simplesmente segue uma coisa que foi feita assim, sabe? Tipo, meio que roubando. Não, imagina que você estivesse usando um banco de dados, um sequenciamento genético que foi forjado. Olha que desgreta. Você vai chegar a conclusões maravilhosas sobre como tratar tudo. Assim, não é culpa sua, mas vamos botar... A pessoa que botou esse dado forjado lá deveria ser afastada do exercício profissional da ciência, certo? Assim, essa é a punição que deveria ser dada
para uma pessoa que fez isso. Exatamente. Mas não é então, a punição que é dada? Então, novamente, a ciência carrega o ônus da cultura. Nós temos algumas, por exemplo, nesse caso aí da placa beta-amiloide, nós temos 3 prêmios Nobel envolvidos. Mas aí não pode retirar o... Vamos supor, aí é algo que a revista fez. Prêmio Nobel. Então, ninguém ainda falou em retirar o prêmio Nobel. A pessoa está falando em retirar as publicações, o que a gente chama de retratação de publicações. A questão é que ainda está sendo discutida foi um erro honesto ou é má fé? E entenda, dentro dessa área do saber, algumas vezes essa pergunta não é tão fácil de responder, não. Se responder se houve intento ou se houve um erro honesto. Entendeu? Porque entenda, Isabela, vamos colocar a seguinte coisa. Imagina que o pessoal das lojas americanas tivesse numa situação onde é que o pessoal fala assim, se o seu departamento não economizar 20% até o mês tal, você vai ser mandado embora. Aí o cara vai e fala, tá legal, eu vou pegar o dinheiro para comprar as coisas para revender, mas em vez de falar que eu estou pegando esse dinheiro do banco, eu vou falar que é um consignado do fornecedor. O fornecedor está me entregando o produto, eu vendo quando eu voltar e pago nele. Essa maquinação, essa maquiagem feita, faz a quem está investindo em você achar que você deve muito menos do que você tem. Tá legal. Esse negócio gerou secundariamente um prejuízo de 40 bilhões para a loja americana e capaz de acabar com ela. Legal. Onde que isso se aplica à ciência? Olha, se aplica do mesmo jeito. Imagina que eu chego para um pós-graduando e falo, se você não me entregar 5 figuras com isso e tal, para escrever sua tese, você não vai defender. E a sua bolsa acabou. E você não vai ter mais negócio. O jeito que o sistema é construído é cruel, que cria condições, vamos botar o seguinte, de estresse e de pressão e que não são adequadas ao exercício honesto da ciência. Deixa eu colocar, eu posso entrar em muito mais detalhes sobre o problema ético que eu acho que existe hoje no exercício da ciência, mas essa ideia da absurda produtividade numérica ser recompensada da forma que ela está sendo, ela é um problema. Ou seja, por exemplo, um pesquisador 1A, 1B, na minha posição no CNPq, ou até pesquisadores de produtividade no CNPq, o nível de exigência colocado em cima deles é meio assustador. Ou seja, chega numa determinada hora que, assim, claro que nós vamos punir, mas, assim, tem algo errado com o sistema. Tem alguma coisa que deveria ser feita para consertar o processo como um todo e não simplesmente atacar só os responsáveis, entendeu? Ou seja, não é só quem está roubando para comer, mas é por que o cara está passando fome. Vai lá, Léo. Eu sei que você está corrido com o tempo aí. Com a mão levantada, pode se manifestar se ainda quiser. Deixa eu ver quem que é aqui. Eu acho que... Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela sua aula. Eu não consegui mudar o meu nome aqui, mas eu me chamo Gustavo. E eu tenho uma pergunta para o senhor sobre o que o senhor mencionou de formular hipóteses depois que já se tem os resultados, né? Um pouco do que você falou de p-hacking. Eu queria saber como é que isso se diferencia de quando eu faço um experimento, aí eu obtenho resultados que eles não comprovam a hipótese que eu tive inicialmente, e aí eu tenho que tentar uma nova abordagem. E ele meio que... Isso é totalmente diferente. Diferencia? Tá, isso é totalmente diferente, porque na ideia de você fazer um experimento, você não sabe o que ele vai dar. Ou seja, a ideia de que o seu experimento tem que ser bem sucedido, vamos botar, se você já sabe que ele vai ser bem sucedido, por que você está fazendo? Quer dizer, a ciência, eu sei que ela parece ser, eu sou melhor cientista quando tudo que eu penso dá certo. Não necessariamente. Ou seja, vamos botar o seguinte, é claro que alguns resultados negativos deveriam ser, inclusive, publicados. Você falar com um cara, não vai por aqui. Esse caminho eu já testei e não parece a resposta está por aqui. Então, vamos lá. Quando você tenta encontrar algum padrão na natureza, e esse padrão não existe, e você acha que ele deveria existir, mas você não mostra que ele não existe, na verdade, isso vai abrir uma possível segunda hipótese. Você está comigo, Gustavo? Tá, né? Você entende essa jogada, né? Sim, entendi. Eu desliguei aqui minha câmera por causa da minha internet. Não tem problema não. Mas, perfeito. Então, na verdade, esse é um raciocínio que a gente chama de dialético. Não sei se você já está acostumado com raciocínios socráticos, mas é uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho uma hipótese, testo ela. Se a hipótese é comprovada, eu vou por um caminho. Se não, eu gero uma antítese. Da antítese daquela hipótese, eu levo uma nova hipótese. Então, eu saio de um H1, um H2, um H3.
com H4. E o processo dessa evolução das minhas hipóteses me leva, sim, a uma compreensão melhor da natureza. Então, vamos pegar o caso da Isabela, que ela falou sobre o café e o chá com o leite. Eu vou lá e aumento a temperatura, e a temperatura não deu efeito nenhum. Então, eu concluo que provavelmente a temperatura não é um fator tão importante. Aí eu vou e misturo um pouco de açúcar ou menos açúcar. E vejo que quanto mais açúcar, pior fica a capacidade de identificar. Então, eu falo, ó, sistemas gustativos parecem estar mais importantes do que detetores de temperatura. Então, entenda, o primeiro resultado, que foi negativo, comparado com o segundo resultado que foi negativo, sou eu, um por um, eliminando todas as possibilidades que podiam estar afetando aquele fenômeno. Sou eu isolando as minhas variáveis. Está claro aí, Gustavo? Tá sim. Então, o fato de você ter feito uma dessas variáveis e não encontrado, aí que tá. Eu sei que vai parecer estranho, porque a nossa ideia é, se não deu significativo, eu não posso usar. Não, de forma alguma. Muitas vezes, não ter dado significativo é uma parte muito, mas muito integrante do argumento que você está formando. É uma parte muito integrante daquilo que você está querendo comprovar. Inclusive, eu diria que vários dos nossos grupos controles são feitos para não dar resultado. Ou seja, a gente faz para mostrar que eu sei que você deve estar pensando que é porque eu botei ele numa caixa diferente do outro. Então, nós fizemos um outro grupo mostrando que essa caixa não faz diferença. Eu sei que você está pensando que é porque uma menina usa perfume e a outra usa outro. Então, eu misturei os animais e fiz de novo e deu o mesmo resultado. Então, não deu diferença significativa. E era o que eu queria. Então, vamos botar assim, de boa parte dos grupos controle são justamente no sentido de não deixar você aumentar o leque das suas hipóteses subsequentes. Está claro isso? Tá sim, professor. Então, nessa hora, eu diria que vários experimentos que a gente faz num laboratório, como o meu, por exemplo, a gente espera resultados negativos de vários deles. Mas, mesmo assim, a gente faz o experimento. A gente faz porque é importante esse experimento para compor o argumento que nós estamos fazendo quando a gente for publicar o artigo. Entendi. É porque, por exemplo, quando se lê num artigo científico e a gente vê alguns resultados que eles não deram um resultado significativo, mas aí os autores continuam desenvolvendo a ideia com mais experimentos, mais resultados, às vezes passa a impressão de que tudo isso já estava planejado desde o início, mas também existe aquele acaso, né, que eles podem ter feito aquele experimento, realmente não encontraram um resultado, e aí depois eles tiveram que se perguntar algo diferente, tá, mas o que está regendo esse processo aqui? E aí que eles foram incrementando mais as perguntas deles para ver. Ô, Gustavo, exatamente. Então, deixa eu falar. O que você olha quando você vê um artigo escrito é a melhor versão didática de como é que eu vou contar uma história para defender um ponto de vista. E nem sempre isso tem a ver, nossa, eu queria dizer quase nunca tem a ver, mas nem sempre isso tem a ver com a sequência temporal na qual os experimentos foram feitos. Porque muitas vezes, quando você começa a fazer uns experimentos, você fala, não, acho que a gente não precisava ter feito isso. Então, resumindo, um laboratório de altíssimo impacto, Harvard, King's College, Inglaterra, Estados Unidos, aqui no Brasil e etc., quantos % das experiências feitas foram efetivamente publicadas? Deu para entender a pergunta? Eu diria que tem laboratórios altissimamente produtivos no exterior que eu acho que não chega a 50%. Eu diria que tem laboratórios que eu conheço que são mega produtivos. Nós estamos falando do cara publicar uma Nature por ano. Tá legal. Eu diria que em alguns desses casos, sim, tem uma boa possibilidade de talvez assim uns 50% dos experimentos que foram feitos, N igual a 1, o pessoal falou, não, isso aqui não vai dar, isso aqui, vamos tentar isso, vamos tentar isso. E aí, de repente, vai nas linhas que dá certo. Mas, obviamente, os grupos são feitos de tal forma que você possa realmente falar que não existe um padrão ali. Então, até mesmo um grupo controle tem que ser muito bem feito do ponto de vista de metodologia, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Antes da gente almoçar. Porque vai ficar aberto a reunião aqui, eu não vou fechar nada. Aí, se todo mundo só quiser deixar a câmera desligada, o áudio desligado, a gente volta às 2, depois com a apresentação dos docentes. Ô, Márcio, desculpa te perguntar de novo. Claro, claro. Eu estou muito perguntadeira aqui. Primeiro, quero te agradecer pela sua aula.
nossa, acrescentou muito, pelo menos para mim, assim, achei excelente, estou incrível, fiquei sua fã mais ainda. E é que assim, a gente que é nerd, a gente tem, a gente é tiete, não é de ator de televisão, dessas coisas, não, é de professor. E a outra coisa é que o senhor citou o livro, eu até, Science Revolution, acho, Ah, e de quem que é mesmo o livro? é Porque do tem vários com Kohn. esse nome. É do Kohn. Na verdade, isso virou até uma linha de pensamento. Eu vou colar ele aqui, mas é uma linha de pensamento. Bom. Se quiser mandar no chat também. Então, eu tô achando aqui alguma coisa. Eu estou achando algum lugar que tenha o livro até mesmo para vender, né? Deixa eu só ver se eu acho ele aqui. Thomas Kuhn, deixa eu achar aqui. In the Structure Center, achei, peraí. Olha, esse aqui é que eu bati aqui e apareceu esse site, tá? Eu não tenho nenhum, eu nem li o site. Então, é só para dizer que eu não. Depois esse site aqui é de alguma coisa que não tem nada a ver com nada, algum, sei lá, coach quântico. Não estou defendendo o site do coach quântico. Eu só estou querendo colocar para vocês. Deixa eu pegar aqui no chat. Tá legal. Esse é o livro, tá? Esse é o livro. Opa, tá aí. Eu tinha achado certo, ele tem na The Amazon. Structure, ele tem na Amazon. Esse é um livro. Na verdade, eu tenho até o PDF dele aqui. Eu não sei quão legal é eu distribuir o PDF, mas você vai achar ele na internet. Esse é um livro muito, muito, muito conhecido. E se você der uma olhada depois, ele virou um motivo de estudo dentro da filosofia para várias teses de doutorado, virou até kunismo, né? Você olhar, ele virou um ismo da vida pelo fato dele ter sido tão importante. Então, aqui ele discute um bocado sobre o que leva a humanidade a ter realmente uma quebra de paradigma em termos do que a ciência era para o que ela passa a ser. Obrigada, professor. Então, pessoal, a gente está no horário do almoço agora, voltamos às 2h. Eu vou deixar no chat também. Obrigado, Léo. Arrasou. Tudo bom, tchau. Tchau, tchau.